Todos os estudiosos que percorreram o Brasil, estudando alguns detalhes dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se apaixonaram pela riqueza das suas possibilidades infinitas. Eminentes geólogos definiram-lhe o tesouro do solo. Os naturalistas ilustres lhes classificaram a fauna e a flora, maravilhados ante as suas prodigiosas surpresas. Nas paisagens suntuosas e inéditas, onde o calor suave dos trópicos alimenta e perfuma todas as coisas, há sempre um traço de beleza e de originalidade empolgando o espírito do viajor sedento de emoções. Mas se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade de mundo novo, cantando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações, porque não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico em cujas estradas cheias de esperanças luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. As reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material que impressionou fortemente o espírito de Humboldt, mas se estendem infinitamente no mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo da época soará estranhamente uma afirmativa desta natureza. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo o repositório de suas lições? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia, sem significação objetiva na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência? Mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Sobre ela levantaram-se filosofias complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas. Em seu favor, muitos milhares de livros foram editados e algumas guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Entretanto, a sublime exemplificação do Divino Mestre, na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e o amor da criatura para ser devidamente compreendida. Do seu entendimento decorre aquele reino de Deus em cada coração de que falava o Senhor nas suas meigas pregações do Tiberíades. Reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. E os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros no poder e na misericórdia do Senhor, esperam, com os seus labores obscuros, o advento da cristianização da humanidade, quando os homens, livres de todos os símbolos sectários de separatividade, puderem entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã. Nas suas dolorosas provações dos tempos modernos, quando quase todos os valores morais sofrem o insulto da mais ampla subversão, esses espíritos heróicos e humildes sabem, na sua esperança e na sua crença,
que se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é que todas essas lutas nada mais representam do que experiência penosa, por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. E serenos na sua resignação e na sua sinceridade, conhecem ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos e aguardam cheios de confiança no mundo espiritual a alvorada luminosa do renascimento humano. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Estas páginas modestas constituem, pois, uma contribuição humilde à elucidação da história da civilização brasileira em sua marcha através dos tempos. Tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos e que, acima de tudo, todas as suas realizações e todos os seus feitos, forros dos miseráveis troféus das glórias sanguinolentas, tiveram sua origem profunda no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. São elas ainda um grito de fé e de esperança aos que estacionam no meio do caminho. Ditadas pela voz de quem já atravessou as estradas poeirentas e tristes da morte, dirigem-se aos meus companheiros e irmãos da mesma comunidade e da mesma família, exclamando: brasileiros, guardemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos acima de tudo que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Desde as pregações de Pedro, o eremita, até a morte do rei Luís IX diante de Tunis, acontecimento que colocara um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas, as sombras da idade medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos nos corações dos homens. Anjos e tronos lhe formavam uma corte maravilhosa. Dos céus à terra foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formado de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de trevas. Mas se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes
e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama, da impenitência e do orgulho das criaturas humanas e repleta dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Embalde seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Úmbria haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. A voz suave e meiga do Mestre disse a um dos seus mensageiros encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Seu coração se enchia de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se referia às lições do seu Evangelho. Por toda parte é a luta fraticida como polvo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Recomendou o Senhor que os homens se amassem como os irmãos, e ele via em movimentos impetuosos aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. Todavia, replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga do mestre, aqueles movimentos intensificaram as relações dos povos da terra, aproximando o Oriente e o Ocidente, para aprenderem a lição da solidariedade naquelas experiências penosas. Novas utilidades da vida foram descobertas. O comércio progrediu além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Sobretudo devia ele, o mestre, considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Então retornou tristemente a voz compassiva do Cordeiro. Mas qual o lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, pairam a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Era preferível que Saladino guardasse para sempre todos os poderes temporais na Palestina, a que caísse um só dos fios de cabelo de um soldado numa guerra incompreensível por minha causa, que em todos os tempos deve ser a do amor e da fraternidade universal. E como se a sua vista devastasse todos os mistérios do porvir, continuou Jesus: Infelizmente não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Aos feudos de agora seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da felonia pelo predomínio do mais forte. A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Eliu, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade, explicando que aqueles povos infelizes que procuraram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham agora irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Convidou ele a visitar os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardavam a semente de uma vida nova.
Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderia ser instalado o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Então a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas. Enquanto as aves lhes homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos, as flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhe as eterizadas sendas. O perfume do mar casava-se ao oxigênio agreste da selva brávia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. No solo eram os silvícolas humildes e simples, aguardando uma era nova com o seu largo potencial de energia e bondade. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Naquele instante perguntou a Eliu aonde ficava naquelas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana. E o bondoso discípulo então lhe falou que aquele lugar de doces encantos, de onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos seus martírios na terra, fica mais para o sul. E quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes na presença do Cordeiro as maravilhas daquela terra nova que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento formado de estrelas rutilantes no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob este céu serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. E tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas. E mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos assim o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente.
Daí a alguns anos o seu mensageiro se estabelecia na terra em 1394, como filho de D. João I e de Dona Filipa de Lencastre. Foi o heróico infante de Sagres, que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além dos mares. O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da Pátria Nova. Almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificaram nas costas da África flagelada e oprimida e, juntas a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com os seus sacrifícios e com os seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra, e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. Dom Henrique de Sagres abandonou as suas atividades na terra em 1460. Estava realizado em linhas gerais o seu grande destino. Da sua casa modesta da Vila Nova do Infante, onde se encontra ainda hoje uma placa comemorativa como perene homenagem ao grande navegador, desenvolvera ele no mundo inteiro um sentimento novo de amor ao desconhecido. Desde a expedição de Celta, o infante deixou transparecer em vários documentos que se perderam nos arquivos da Casa de Avis, que tinha certeza da existência das terras maravilhosas cuja beleza haviam contemplado seus olhos espirituais no passado longínquo. Toda a sua existência de abnegação e ascetismo constituíram uma série de relâmpagos luminosos no mundo de suas recordações. A prova de que seus estudos particulares falavam da terra desconhecida é que o mapa de André Bianco, datado de 1448, mencionava uma região fronteira à África. Para os navegadores portugueses, portanto, a existência da grande ilha austral já não era assunto ignorado. Novamente no além, o antigo mensageiro do mestre não descansou, chamando a colaborar com ele numerosas falanges de trabalhadores devotados à causa do Evangelho do Senhor. Procura influenciar sobre o curto reinado de Dom Duarte, estendendo com os seus cooperadores essa mesma atuação ao tempo de Dom Afonso V, sem lograr uma ação decisiva a favor das empresas esperadas. Aproveitando o sonho geral dos tesouros das Índias, a personalidade do infante se desdobra com o objetivo de descortinar o continente novo ao mundo político do Ocidente. Enquanto a sua atuação encontra fraco eco junto às administrações de sua terra, o povo de Castela começa a preocupar-se seriamente com as ideias novas, lançando-se a disputas das riquezas entrevistas. Eleva-se então ao poder Dom João II, cujo reinado se caracterizou pela previdência e pela energia realizadora. Junto do seu coração, o emissário invisível encontra grandes aspirações irmãs das suas. O príncipe perfeito torna-se o dócil instrumento do mensageiro abnegado.
A mesma sede de além lhe devora o pensamento. Expedições diversas se organizam. O castelo de São Jorge é fundado por Diogo de Azambuja na costa da Mina. Diogo Cão descobre toda a costa de Angola. Por toda parte, sob o olhar protetor do grande rei, aventuram-se os expedicionários. Mas o espírito, em todos os planos e circunstâncias da vida, tem de sustentar as maiores lutas pela sua purificação suprema. Entidades atrasadas na sua carreira evolutiva se unem contra as realizações do príncipe ilustre. Depois do desastre no campo de Santarém, no qual o filho perde a vida em condições trágicas, surgem outras complicações entre a sua direção justiceira e os nobres da época, e Dom João II morre envenenado em Alvor no ano de 1495. Todavia, os planos da escola de Sagres estavam consolidados. Com a ascensão de Dom Manuel I ao poder, nada mais se fez que atingir o fim de longa e laboriosa preparação. Em 1498, Vasco da Gama descobre o caminho marítimo das Índias, e um pouco mais tarde, Gaspar de Corte Real descobre o Canadá. Todos os navegadores saem de Lisboa com instruções secretas quanto à terra desconhecida que se localizava à fronteira África e que já havia sido objeto de protesto de Dom João II contra a bula de Alexandre VI, que pretendia impor-lhe restrições ao longo do Atlântico por sugestão dos reis católicos da Espanha. No dia 7 de março de 1500, preparada a grande expedição de Cabral ao novo roteiro das Índias, todos os elementos da expedição, encabeçados pelo capitão Mor, visitaram o passo de Alcáçova, e na véspera do dia 9, dia este em que se fizeram ao mar, imploraram os navegadores a bênção de Deus na ermida do Restelo, pouso de meditação que a fé sincera de Dom Henrique havia edificado. O Tejo estava coberto de embarcações engalanadas e entre manifestações de alegria e de esperança exaltava-se o pendão glorioso das quinas. No Oceano Largo, o capitão Mor considera a possibilidade de levar a sua bandeira à terra desconhecida no hemisfério sul. O seu desejo cria a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Henrique de Sagres aproveita esta maravilhosa possibilidade. Suas falanges de navegadores do infinito se desdobram nas caravelas embandeiradas e alegres. Aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos. As noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais, e insensivelmente as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Os caminhos das Índias são abandonados, e em todos os corações há uma angustiosa expectativa. O pavor do desconhecido empolga a alma daqueles homens rudes que se viam perdidos entre o céu e o mar, nas imensidades do infinito. Mas a assistência espiritual do mensageiro invisível, que de fato era ali o divino expedicionário, derrama um claror de esperanças em todos os ânimos. As primeiras mensagens da terra próxima recebem-nas com alegria indizível. As ondas se mostram agora a miúde, qual concha caprichosa de folhas, de flores e de perfumes. Avistam-se os píncaros elegantes da plaga do cruzeiro e em breves horas Cabral e sua gente se reconfortam na praia extensa e acolhedora. Os naturais os recebem como irmãos muito amados. A palavra religiosa de Henrique Soares de Coimbra, eles a ouvem com veneração e humildade.
colocam suas habitações rústicas e primitivas à disposição do estrangeiro e reza a crônica de Caminha que Diogo Dias dançou com eles nas areias de Porto Seguro, celebrando na praia o primeiro banquete de fraternidade na terra de Veracruz. A bandeira das quinas defralda-se então gloriosamente nas plagas da terra abençoada, para onde transplantara Jesus a árvore do seu amor e de sua piedade. E no céu celebra-se o acontecimento com grande júbilo. Assembleias espirituais, sob as vistas amorosas do Senhor, abençoam as praias extensas e claras e as florestas cerradas e bravas. Há um contentamento intraduzível em todos os corações, como se o pombo simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme após novo dilúvio. Henrique de Sagres, o antigo mensageiro do Divino Mestre, rejubila-se com as bênçãos recebidas do céu. Mas, de alma alarmada pelas emoções mais carinhosas e mais doces, confia ao Senhor as suas vacilações e os seus receios. Diz-lhe que, graças ao seu coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Pediu a sua bênção para que ele e seus auxiliares pudessem velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos. Mas ele teme que as nações ambiciosas matem suas esperanças, invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. Jesus, porém, confiante por sua vez na proteção de seu Pai, não hesita em dizer com a certeza e alegria que traz em si: Eliu, afaste essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Nos céus imensos havia clarões estranhos de uma bênção divina. No seu sólio de estrelas e de flores, o Supremo Senhor sancionara por certo as bondosas promessas de seu Filho. E foi assim que o minúsculo Portugal, através de 3 longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar contra flamengos ingleses, franceses e espanhóis a unidade territorial de uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com 8.000 quilômetros de costa marinha. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo. As possessões espanholas se fragmentaram, formando cerca de 20 repúblicas diversas. Os estados americanos do norte devem sua posição territorial às anexações e às lutas de conquista. A Louisiana, o Novo México, o Alasca, a Califórnia, o Texas, o Oregon surgiram depois da emancipação das colônias inglesas.
Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América entre os embates políticos de todos os tempos. É que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e cobre as suas prodigiosas riquezas. É que o coração geográfico do orbe não se podia fracionar. Todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram logo após o descobrimento da nova terra, celebrando o acontecimento nos espaços do infinito. Grandes multidões donairosas e aéreas formavam imensos hífens de luz entre a terra e o céu. Uma torrente impetuosa de perfume se elevava da paisagem verde e florida em busca do firmamento, de onde voltava à superfície do solo saturada de energias divinas. Nos ninhos quentes das árvores pousavam as vibrações renovadoras das esperanças santificantes, e no além ouviam-se as melodias evocadoras da Galileia, fecunda e agreste antes das lutas arrasadoras das cruzadas que lhes devastaram todos os campos, transformando-a num montão de ruínas. Afigurava-se que a região dos pescadores humildes, que conheceu bastante assinalados os passos do Divino Mestre, se havia transplantado igualmente para o continente novo, dilatada em seus suaves contornos. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho. Foi quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Complacente sorriso lhe bailava nos lábios angélicos, e suas mãos liriais empunhavam largo estandarte branco, como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciado naquela bandeira de luz que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de misericórdia. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, manda ao meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore de minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirá para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento. E como se entrar em ação a um impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e Caridade.
Todas as almas ali reunidas entoam um hosana melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelos espaços ilimitados, louvando o artista inimitável e o matemático supremo de todos os sóis e de todos os mundos. O emissário de Jesus desce então à terra, onde estabelecerá a sua oficina. Os exércitos dos seres redimidos e luminosos lhe seguem a esplêndida trajetória, e como se o chão do Brasil fosse a superfície de um novo Helicon da imortalidade, a natureza macia e cariciosa toda se enfeita de luzes e sombras, de sinfonias e de ramagens odoríferas, preparando-se para um banquete de deuses. Os caminhos agrestes tornam-se sendas de maravilhosa beleza, rasgadas pelas cortes do invisível. Nessa hora, a frota de Cabral foge das águas verdes e fartas da Baía de Porto Seguro. Entretanto, nas fitas extensas da praia, choram desesperadamente os 2 degredados dos 20 párias sociais que o rei Dom Manuel I destinara ao exílio. Os homens do mar se distanciam daqueles sítios, levando amostras da sua extraordinária riqueza. Em toda a paisagem há um largo ponto de interrogação, enquanto os 2 infelizes se lastimam sem consolo e sem esperança. Os silvícolas amáveis e fraternos lhes abrem os braços. É dos seus corações rudes e simples que desabrocham para a amargura deles as flores amigas de um brando conforto. Mas Afonso Ribeiro, um dos condenados ao penoso desterro, avança numa piroga desprotegida e desmantelada, sem que os olhos da história lhe anotassem o gesto de profunda desesperação a caminho do mar alto. Ao longe percebem-se ainda os derradeiros mastros das caravelas itinerantes. O infeliz degredado anseia por morrer. Os últimos gemidos abafados lhe saem da garganta exausta. Seus olhos inchados de pranto contemplam as 2 imensidades, a do oceano e a do céu, e esperando pela morte o socorro bondoso, exclama do íntimo do seu coração: pede piedade a Jesus para sua alma amargurada. Pediu que ele enviasse a morte ao seu espírito desterrado. Ele era inocente e assim se julgava. Padecia da tirania de injustiças dos homens e declarava do fundo do seu coração que se a traição e a covardia haviam lhe arrebatado da pátria, afastando dos seus olhos as paisagens queridas e os afetos mais santos do coração, essas mesmas calúnias nunca iriam lhe separar da misericórdia de Jesus. Então, nesse instante, o pobre exilado sente que uma alvorada de luz estranha lhe nasce no âmago da alma atribulada. Uma esperança nova se apossa de todas as suas fibras emotivas e, como por delicado milagre, a sua jangada rústica regressa celeremente à praia distante. Em vão as ondas sinistras e poderosas tentam arrebatá-lo para o oceano largo. Uma força misteriosa o conduz à terra firme, onde o seu coração encontrará uma família nova. Ismael havia realizado seu primeiro feito nas terras de Veracruz. Trazendo um náufrago e inocente para a base da sociedade fraterna do porvir, ele obedecia às sagradas determinações do Divino Mestre. Primeiramente surgiram os índios, que éramos simples de coração. Em segundo lugar chegavam os sedentos de justiça divina.
E mais tarde viriam os escravos como a expressão dos humildes e dos aflitos para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha.